Quarto tópico, o Novo Testamento. Por que não havia necessidade de profetas enquanto Jesus estava na terra? Então, de acordo com a palavra de Deus, em Hebreus, diz que através de Cristo, Deus falou a nós nos últimos dias. Ele era o autor da profecia, ele que inspirava os profetas. E agora, em pessoa, ele estava na terra. E a própria profecia de Moisés, ele disse: irmãos, nosso Deus vos enviará um profeta maior do que eu, a este ouvireis. Então, estando Cristo, o maior dos profetas, em pessoa na terra, então não havia necessidade de outro profeta, de outra profecia, porque com a presença dele, os próprios discípulos não sentiam necessidade de um novo auxiliador. Então, Cristo estando na terra, Deus falou a nós, ao seu povo, através do seu Filho, que era o maior dos profetas, já anunciado por Moisés. Muito bem. Qual o nome do sacerdote que... Simeão. Quando Jesus foi levado ao templo, né? Simeão. Isso. Já era idoso. Isso. E almejava ver o Messias. Muito linda essa parte. Então ele falou: agora eu posso dormir, descansar, né? Muito bem. O finalzinho dessa nota diz assim: antes disso, o Espírito já estava no mundo, pois vinha atuando no coração humano desde o início da obra da redenção. Entretanto, enquanto Cristo estava na terra, os discípulos não desejavam nenhum outro auxiliador. Só depois que fossem privados da presença de Jesus é que sentiriam a necessidade do Espírito. E então ele seria derramado. Vamos? Sim. Algum comentário? Não. Não? Isso daí. A pergunta B nos diz: como comparamos o Novo Testamento com o Antigo? E o que devemos fazer a respeito? Então, tanto o Antigo Testamento como o Novo foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E não há divergência entre o Novo e o Velho. O Velho Testamento anunciou muitas profecias. E o Novo Testamento confirmou as profecias, porque não há contradição entre os profetas. As escrituras do Velho e do Novo Testamento se completam, elas estão em perfeita sintonia. Agora, e o que devemos fazer a respeito? Nós precisamos ter uma atitude de ter fé e plena confiança na palavra dos profetas. O apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele diz que nós não devemos extinguir o Espírito. Não desprezeis as profecias, porque elas são inspiradas por Deus. Os profetas falaram não por vontade humana, não por interpretação de homens, mas falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, nossa atitude é estarmos bem firmes na palavra dos profetas, porque assim a palavra da profecia nos guia, nos ilumina para estarmos num caminho que vai nos proporcionar segurança espiritual. Então Paulo disse: não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Então essa é a nossa atitude hoje, é confirmar a palavra da profecia, não duvidar das profecias, porque elas são a luz da igreja, ela ilumina a jornada da igreja. Eu acho interessante a parte da nota que diz assim: olha, Deus desdobrou para Moisés o significado dos símbolos e sombras que apontavam para Cristo. Ele viu o objetivo daquilo que deveria ser eliminado quando o símbolo encontrou a realidade na morte de Cristo. Sim. Não é? Então, como eu falei, os profetas do Antigo Testamento anunciavam a vinda de um Salvador, de um Redentor do mundo. A lei cerimonial era sombra, mas na cruz
o tipo, que é a sombra, encontrou o antítipo, que é o real, a realidade. Então, tudo aquilo que os profetas anunciavam a respeito da vinda de um Redentor futuro, se cumpriu na pessoa do Salvador, de Jesus. E ali as sombras deixaram de existir. Agora Cristo é a realidade. Amém. A notinha ainda fala o seguinte: finalmente entendeu que apenas por meio de Cristo é que o ser humano pode guardar a lei moral. Pela transgressão dessa lei, o homem trouxe o pecado ao mundo, e com o pecado veio a morte. Cristo se tornou a propiciação pelo pecado humano. Ele ofereceu a própria perfeição de caráter no lugar da pecaminosidade humana. Sim, Cristo assumiu a maldição da desobediência. Ele, sendo santo, perfeito, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele, não conhecendo o pecado, ele se fez pecado por nós. Por isso que a nossa única e exclusiva experiência e esperança de salvação é depositarmos plena confiança nos méritos do Salvador crucificado, na sua perfeita justiça. O profeta Jeremias já anunciava: Cristo, justiça nossa. Essa é a nossa esperança. Muito bem. Que Deus nos abençoe para que possamos estar testemunhando essas profecias, né, que muitas pessoas desconhecem. Então, um abraço a todos. E gostaria de continuar fazendo o pedido de que os irmãos se inscrevam no canal Filadélfia Genuína e que os irmãos também participem ao compartilhar. Isso vai para muitas pessoas. Essa semana eu estava com o pastor Delfang, encontramos o irmão Eliezer, que está em Portugal, e ali ele falou que iria compartilhar com os amigos lá também. E é por isso que esse evangelho do reino, não é, precisa ser levado, o evangelho eterno precisa ser levado aos confins do mundo. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Amém.